Macaco? Dá o play. Eu era viciada. Dá o play. Eu acho que estamos. Tá maior hoje. Tá crescendo, tá crescendo. Deixa eu ver. Iniciamos. Tá contando o reloginho. Tá contando o relógio. Eu vou nos procurar aqui no Face, mas eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Mas deu um erro aqui. O link que você mandou antes não é o do Face, é o da Live, desse aqui, né? Deixa eu ver. Não, tá... Tá valendo? Isso, tá valendo sim, gente. Tá valendo, estamos no ar. Estamos no ar. Pessoal, então podem começar as saudações iniciais aí, Carol, Luiz, que estamos no ar. A Carol travou? A da Carol, acho que deu, o sinal dela travou. Vamos chegando, pessoal. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Carol, tu deu uma travadinha agora, tá? Mas acho que voltou. Voltou. Eu tô fechando umas páginas aqui para ver se ajuda. Então tá. Vocês vão fazendo as saudações iniciais aí. Pessoal, boa tarde. Que eu vou mandando o link aqui para o povo começar a acessar, tá certo? Vai chegando. Tem notícia que o site está travando hoje, né? Então é um bom momento para assistir uma live. Continuamos todo mundo em casa, isso é muito bom. Apesar de as nossas internets estarem se sobrecarregando um pouquinho, mas o sinal está indo. E que bom que estão todos em casa. Continuemos assim, para dar conta desse início aí de crise. E vamos conversar um pouquinho. É isso aí. O pessoal vai dando um oi, nos ajuda a saber se tá bom o microfone. Isso. Também. Falando do som, né? Ó, a Sandra entrou, já deu boa tarde, a Tamara, a Fábia, o pessoal da produção aqui já me mandou recado, que está todo mundo a postos. Muito bom. Quem vai entrando vai dando uma ideia para a gente do som, se está legal, como é que está o sinal. Inclusive, quando eu estava entrando para abrir o programa, o pessoal comentou do programa, né, que o Facebook, YouTube, todos esses canais eles estão com bastante dificuldade por conta do volume de acessos. Então, eles fizeram uma ressalva, assim, que pode ser que dê problema, etc, etc. Então, é importante a gente, enfim, né, estar atento, e a gente já fez essa ressalva das outras vezes, né, o negócio é caseiro mesmo, a internet de casa, tá todo mundo em casa. Uma travadinha. Então é normal, né? Ô, Neto. Oi. Acho que hoje dá para trocar os lugares do meio. Não? Não dá mais agora, né? Não, tá bom sim. Tá bom. Deixa a Carol no meio aí que tá bom. A Carol pediu, tu se ferrou. Pronto. Tu que é o... Viu? O negócio é amador, mas não é tanto, não. Mas funciona. Tá funcionando. Funciona. O som do Neto não tá legal. Comentário aqui, o Williams. Um abraço, Williams, lá de Indaial. A Adri Pondé, lá da Bahia, da Federação. O Rossano, a Josi, dizendo que o som tá bom. Legal. O Marcos Brum. Espero não ter perdido muito. Não perdeu. Ainda vamos começar. Inclusive, estamos iniciando. Podemos começar porque já estamos com 36 pessoas e olha, a audiência tá bombando. O Roda Viva que se cuide. É uma boa referência. Produto de live daqui a pouco. Não, hein, Luiz, como é que foi aquela frase de efeito que tu largou assim para a nossa live de hoje? Iniciamos os estudos, começamos tudo, e aí saiu essa. Informação plural
e juízo autônomo para uma vida pós-pandemia. Meu Deus, hein? Que coisa. É um meu tá grito. Vendo? Oi? Sim. Carol. Tá ouvindo? Eu acho que eu tô meio... Não tô vendo você. Travou um pouco. Então deve... É o teu sinal, tá voltando. Tua imagem tá aparecendo agora. Agora tá normal. Fala alguma coisa aí, Carol. Eu estou escutando vocês dois agora, só não estou vendo. Não, mas a gente tá te vendo sim. Tu tá aparecendo na tela, do Facebook, inclusive. Sim. Tu consegue desabilitar alguns aparelhos aí da tua casa? Celular, Consigo, deixar no já. 4G, de repente ajuda. Eu estou tentando Só um pouquinho. dar uma regulada aqui no meu... Eu aumentei o volume aqui do meu microfone um pouco para ver se adianta. Mas, Luiz, vamos começando, Vamos lá. né? Oi? Eu acho que o Luiz já pode começar, né, Luiz? A gente agora já saudou o pessoal. O Marcos Brum falou assim, ó, tá tudo certo, não mexam. Não encosta em nada. Deu aí, Carol? Queres falar alguma coisa, Carol? Deu aí? Quer fazer um teste? Não. Eu estou escutando vocês, mas não estou vendo. Mas para mim, tudo bem. De repente, daqui a pouco volta a imagem. Pode continuar, Luiz. Acho que melhor até. Então tá. Acho que você, então. Tua fala inicial aí. Não, é só cumprimentar o pessoal, né? Acho que pode passar para os resumos da Semana do Estado. Excelente, então. E dizer que eu gostei do slogan. Tem que falar sempre que começa e termina. Tchau. Não, isso aí. Então tá joia. Vamos, todo mundo se chegando aí, vamos iniciar. Nós falamos nas lives anteriores, na semana passada, sobre o Estado e a proteção social. Depois, na quinta, nós trabalhamos os 9 sentidos do trabalho, com base na obra do professor Ricardo Antunes. E hoje, nós viemos com o livro A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, do Gessé de Souza. Mas primeiro, antes da gente entrar no livro propriamente dito e bater um papo com vocês sobre essa obra, os últimos fatos locais sobre a pandemia, depois fazemos a conversa. Ainda estamos nos adaptando, como o Neto e a Carol já colocaram, o sinal pode falhar um pouquinho, mas está indo. Em Santa Catarina, penso que é fundamental a gente recuperar a carta de repúdio ao governador, que o Sinjusc teve papel fundamental na elaboração do documento. O site do Sinjusc, para vocês terem uma ideia, teve mais de 14 mil acessos na matéria da carta. No Facebook, uma bombada, assim. Excelente. Espetacular. No Facebook, mais de 1.400 compartilhamentos. O negócio foi legal mesmo. A carta dos sindicatos e a carta da comunidade científica e toda a repercussão em cima dos documentos foram decisivos para que o governador desse o recuo que deu, ampliando a nossa quarentena. E a carta do nosso sindicato foi pensada, num primeiro momento, o Neto redigiu o primeiro texto, nós conversamos, e depois foi colocado para vários outros sindicatos, várias outras categorias, que validaram e que distribuíram. Então, foi um trabalho em conjunto iniciado pelo Sinjusc, que o resultado já colhemos. E, na verdade, o Sinjusc não fez nada mais do que sempre tem que estar fazendo. Somos nós. O Sinjusc somos nós e sempre devemos agir assim. Inclusive, a iniciativa de retomada do governador foi muito ruim, pois gerou muita dúvida e, novamente, voltou aquela polarização de posições contrárias se nós socorremos a saúde ou se nós socorremos a economia, passando uma falsa ideia de que esses assuntos podem ser tratados separados. Não existe separação nessas coisas, é tudo uma coisa só. A nossa vida, a nossa sociedade, a nossa economia, as nossas famílias, as nossas empresas,
é tudo uma coisa só. E o exemplo vindo da Itália é grande, porque na Itália foi feito um Itália Não Para, e hoje, infelizmente e literalmente, estão empilhando corpos por lá. E é o que nós queremos evitar por aqui. No TJ, tivemos um susto na sexta-feira, que agitou todo mundo aí. E é preciso muito cuidado com as informações, com as trocas de informações, porque estamos todos sensíveis. E estamos todos em casa, os nossos trabalhadores fazendo os nossos trabalhos por casa, e as questões pessoais também se somam. Isso tudo somado a um monte de informações das nossas comunidades e do mundo todo. E aí apareceu projetos de redução de salários sendo ensaiados, e é normal que haja uma agitação. Mas nós nos adiantamos novamente, e no sábado demos uma resposta rápida à categoria com a fala do Neto. E no mesmo sábado, final de tarde, o tribunal, o setor financeiro do tribunal emitiu uma nota. E isso é importante também, porque estamos atentos, dialogando e trabalhando bastante. E é por isso que pedimos que acompanhe as nossas redes, e todo dia tem notícia e informação oficial. Agora que todo mundo já segue o Sinjusc nas redes, vamos começar com informação. Estamos. Alô? O sinal da Carol falhou, mas voltou, Carol. Não, o Luiz só estava concluindo ali, chamando o pessoal para seguir, né, nas redes e tal, enfim, agora a gente lançou ontem um editorial, né, fazendo mais ou menos um reporte, assim, uma espécie de retrospectiva. É importante que o pessoal leia, porque a gente vai resgatando a história, que inclusive é um pouco do que o Gessé faz, né, ele faz esse resgate. Né, Carol, você queria comentar alguma coisa? Isso. O Luiz já terminou de dar os informes, porque eu não consegui escutar direito. Já terminou, Tá. Então, desculpa, gente, hoje está mais no improviso, porque meu sinal está realmente muito ruim. Então, hoje a gente vai iniciar uma dinâmica nova, que é de comentar uma obra. Tudo aqui é novidade, e essa é mais novidade ainda hoje. Então, é a leitura do autor, mas, claro, com os nossos palpites, porque ele não consegue não falar. Várias discussões sobre a leitura que cada um tinha do livro, então fica a dica para vocês fazerem essa experiência pelo Hangout, por videochamada com os colegas. É muito legal discutir o livro assim. E a gente quer destacar assim, que ele é lido, né? Então ele tem críticas positivas e negativas, e a gente não, o que a gente está trazendo não é, mas mesmo assim é importante ressaltar que é um trabalho científico, né? Que é fruto de muitos anos de pesquisa. Então, ontem o Átila falou sobre a importância da pesquisa histórica e sociológica. Essa é uma pesquisa sociológica, história do Brasil. Eu também queria, antes de passar a palavra para o Luiz, para começar o resumo, relembrar que hoje é 31 de março e está fazendo aniversário do golpe que instaurou a ditadura militar no Brasil. Então, é muito válido a gente estar fazendo essa discussão, e que a gente nunca esqueça esse dia e nunca admite voltar atrás, né? Ditadura nesse país, não mais. É isso, Luiz, a bola está contigo. Obrigado, Carol. Acho que ressaltar, destacar essa tua parte final da fala é importantíssimo. A nossa democracia é jovem, mas é uma democracia consolidada. E nós temos que, todos os dias, prestarmos atenção para os golpes à democracia. E dentro disso, o livro que nós trazemos hoje, eu vou apresentar um pequeno resumo, para depois a gente estar conversando, traz reflexões muito dentro disso. A obra Elite do Atraso, do Gessé, foi originalmente produzida em 2017. Foi amplamente lida, e ficando quase que o ano todo de 2017, do lançamento até 2018, quando fazia um ano mais ou menos do livro, na lista dos mais vendidos. E em 2019, o ano passado, o Gessé fez um capítulo adicional no final, atualizando. Ele não mexe no livro
na primeira edição de 2017, mas ele acrescenta um capítulo acrescentando a era do Bolsonaro. A nossa obra de hoje se baseia na obra de 2017, que depois o Bolsonaro, daí cada um faz a sua leitura e pensa com ele daí. A obra busca mostrar... Inclusive é o que eu tinha em casa, né? O que eu tinha em casa para ler era essa obra de 2017. Né? Que bom. A de 2019 tem PDF na internet. Quem quiser pesquisar e baixar, baixa a de 2019, que é a mesma de 2017, com um capítulo final falando sobre a eleição e os primeiros encadeamentos do Bolsonaro. Então, a obra busca mostrar como produzimos nosso apartheid à brasileira e relacionar com a nossa realidade pandêmica. É essa conversa que nós queremos estabelecer, da obra com a nossa realidade atual. Os temas do trabalhador e servidor, que foram abordados em lives anteriores, também aparecem nesse contexto. E mostra, e o Gessé coloca também, que noções equivocadas de classe e raça é um dos marcos da nossa história, que produz um pacto antipopular entre a elite e a classe média, e que introduz uma versão brasileira do dividir para dominar. Dividir para dominar, um conceito de 5 mil anos atrás, de um general chinês que, infelizmente, nós ainda praticamos como se fosse 5 mil anos atrás. O traço central da sociedade brasileira é a perpetuação do modus operandi de uma sociedade escravocrata. Gessé faz uma oposição à ideia da sociedade brasileira como extensão e reprodução das práticas vivenciadas na sociedade portuguesa, que traz uma herança do patrimonialismo e do populismo, e da corrupção congênita da política, em que o Estado é figura essencial, essencialmente corrupta, junto com todos os agentes do Estado. E a esfera privada é essa relação que ele deixa bem claro, a esfera privada é o lugar da virtude. Para que isso se perpetuasse no tempo, há o papel dos intelectuais, enquanto produtores de conteúdo, que pavimentam essas ideias, e a interpretação dominante da mídia com o trabalho de reprodução e endossamento por especialistas. E essa ação continuada, sem a devida reflexão, ganha os corações e mentes dos próprios oprimidos, que passam a reproduzir e defender as ideias que os escravizam. Bandido bom é bandido morto. Quem é o bandido? É isso aí. O Luiz fez um resumo. Antes de a gente continuar ou começar efetivamente o debate, quero deixar aqui as mensagens. Já rolou uma hashtag aqui, Carol, de ditadura nunca mais, tá? O pessoal tá fazendo a hashtag. A Shirley lá de São Miguel do Oeste entrou, a Marcélia aqui da capital, a Ângela de Chapecó, a Leonir, o Adolfo, meu vizinho de prédio. Agora nós estamos aqui separados por 2 andares. Grande Adolfo, um beijo. A Cris Miller, a Harley entrou, a Leila Pires, lá de Chapecó. Beijo, Leila. A Adri Ballerini, de Blumenau. Deixa eu ver quem mais aqui entrou. A Cris, que trabalha conosco aqui no Sinjusc. Força, Cris. Vamos passar por mais essa. O Vinícius, companheiro da Cris Miller, lá de Indaial, que também entrou. A Andressa aqui da capital. Então, o pessoal está se aproximando. Gente, a gente vai pedir para o pessoal também compartilhar, né? Compartilhar esse link. Não só curtir, comentar, mas compartilhar. Manda no zap aí para os colegas, para a gente ter um alcance maior. A gente quer passar o número aí de 60 pessoas ao vivo aí conosco, tá? Então, vamos lá, vamos bater junto essa meta, tá? E eu, vou começar então, essa questão do livro. Eu gosto muito do começo do livro, porque ele faz um apanhado. Normalmente, livros de sociologia, filosofia, eles fazem muito isso, né? Eles vão e voltam, né? Os assuntos, eles são falados e retomados, né? Não é uma linha única que vai até o infinito, né? Então, no começo, ele faz uma amarração bastante interessante, que eu acho que quando ele comenta que a ideia do Estado e da política corrupta, né, servem para que se repassem empresas estatais, que, na verdade, representam as nossas riquezas,
para grandes empresários e grupos econômicos, né? Para esses grupos se apropriarem de bens que deveriam ser de todos, né? E ele vai dizer que essa é a verdadeira corrupção, né? Essa apropriação que é a corrupção real. E essa corrupção real, nesses termos, para o autor, é uma categoria bastante importante. E eu vou tentar resgatar aqui a Carol, tá? Que ela caiu, eu vou mandar o link para ela de novo. O sinal dela está falhando, pode ser que ela entrando de novo melhore. Acessa este, mandei para ela, tá? E daí nós vamos tocando aqui, tá, Luiz? Enquanto isso, nós vamos tocando aqui, tá? Bom, eu estava falando, então, que a categoria corrupção real, nesses termos da apropriação, né, que as grandes empresas fazem dos patrimônios públicos, né, dos bens públicos, essa é a verdadeira corrupção. E ele vai avançar na obra dele, né, afirmando que isso só é possível porque muita gente defende isso, né? Porque há no imaginário a ideia do Estado como o maior problema do país, né? O próprio Estado é o maior problema dele mesmo, sendo que a corrupção é o maior problema nacional, né? E aí ele usa uma expressão que eu acho pesada, mas que a gente tem que refletir, né? Que é o imbecil perfeito, né? O imbecil perfeito é criado quando ele, o trabalhador comum, né, o cidadão trabalhador comum, sempre espoliado, sempre perdendo, né? Hoje, mais do que nunca, né? Ele passa a apoiar esse tipo de venda, por exemplo, né, subfaturada desses recursos para pessoas privadas, imaginando que assim se evita a corrupção, né? Quando, na verdade, isso não acontece. Então, o Estado passa a ser um espantalho perfeito, né? Então, é um espantalho que se coloca, inclusive, tem teoria disso, né, Luiz? Tu estava comentando isso. Sim, exatamente. Alguns autores trabalham com uma certa analogia de uma teoria do espantalho, que é fazer exatamente isso que o Gessé está mostrando para a gente, de que existe um engodo estruturado, não é aleatório, com intelectuais, com a grande mídia, invertendo a lógica do pensamento. E aí nós aqui somos tratados como tolos, daí, porque nós acabamos validando essa pilhagem do Estado. E essa fala de que... Opa, Carol, tudo bem aí? Tudo, voltei para ficar. Que bom. Caí, levantei e estou aí. Sacudi a poeira, já diria o poeta. Que bom, então. O Neto está finalizando uma parte dele aqui, se você quiser entrar, então, falando alguma coisa. Carol, eu estava falando daquela parte do Estado corrupto, né? Dessa imagem do Estado como o corrupto e o Estado como o espantalho, né? O espantalho perfeito para que as ideias das elites dominantes, né, das elites dominantes, elas se perpetuem, né, ou continuem se perpetuando. Né? Eu acho que eu posso acrescentar, então. Não sei se porque eu tive essa pequena queda. Tá, vamos lá. Qualquer coisa a gente... Tranquilo. A ideia do patrimonialismo, assim, que o fala que a elite do poder ela está no Estado, e em contraposição a gente tem um mercado que ajude e que todos nós almejamos estar, né? E isso é muito forte, essa ideia de que o Estado é ruim e corrupto. Ele é o nosso câncer, né? É assim que ela é trabalhada, o Estado como um câncer. E que nesse sentido valeria qualquer esforço para expurgar esse câncer. E isso está muito consolidado entre nós. Tanto que é possível encontrar servidores que, mesmo se sentindo muito injustiçados frente às campanhas negativas em torno do serviço público,
eles acabam reiterando o discurso do Estado ineficiente e corrupto quando falam de outros setores do Estado. Então, quando eu olho para o meu, eu falo, gente, que absurdo, mas os caras do INSS são horríveis. Enfim, porque isso está muito introjetado na gente. Eu acho que é importante, uma discussão que o Gessé traz, assim, que é importante, é que posicionar o Estado como esse espaço de degeneração, ele auxilia a desacreditar qualquer tentativa de ocupação desse Estado por parte dos setores populares. E é isso que facilita os golpes e também vincula esses golpes populistas em um sentido negativo, né? A gente falou que está comemorando, que precisa lembrar de 31 de março, né? Porque o governo populista é visto como ruim. Quando o populismo, a gente nota que o populismo para um governo que não, né? Qualquer coisa que não seja liberal é identificado negativamente como populista. A gente vê que muitos dos governos qualificados como populistas, historicamente, foram governos, por exemplo, no México. Carol? Falhou, Carol. Carol. Da Carol tá falhando, né? Viu, Carol? Tá falhando o teu som. Agora falhou muito. Eu vou... Ela botar no 4G, se ela sair. Viu, Carol? Eu vou... Eu vou, de repente, falar para a Carol, vou dizer para ela entrar pelo celular. Ela acessar pelo celular. Aí ela entra pelo 4G. Eu vou mandar aqui. Ok, vai fazendo aí que eu vou tentando complementar mais ou menos o que a Carol estava falando em relação ao livro, que é exatamente esse, dentro do que a Carol estava falando, tem uma fala aqui do próprio Gessé que diz assim: daí decorre a noção absurda, mas tida como verdadeira, acima de qualquer suspeita entre nós, a noção de que a elite poderosa está no Estado, com isso inviabilizando a ação da elite real, que está no mercado, tanto nos oligopólios quanto na intermediação financeira, que é isso que o Gessé vem trabalhar bastante nesse livro, a questão do espantalho, e aí depois, mais para frente, ele vai fazer a declaração das classes sociais, como ele entende, e o porquê dessas divisões. E a crítica... Sim, diga, Neto. Pode comentar, pode continuar. A crítica do autor passa pela análise de obras que têm sido referência acadêmica quanto à forma de caracterizarmos as relações existentes no Brasil. Tanto é assim que estas obras lograram cristalizar-se também no senso comum. Esta ideia de que o Estado é ruim e corrupto, nosso câncer, e que vale qualquer esforço para expurgá-lo, está muito consolidada em nosso meio, que é uma das conversas que nós fizemos lá atrás em relação ao nosso SUS, a nossa previdência, em relação à nossa previdência, que está sendo questionada aí agora, que o Estado é corrupto, os servidores do Estado são corruptos, os agentes políticos são corruptos, e a única classe que pode nos salvar é a classe do mercado. Esse é o engodo muito grande, produzido há muito tempo, e com a salvaguarda de pensadores, de intelectuais, da grande mídia, que é isso que o Gessé vem falar bastante. Ele aborda muito também essa questão que a crítica a essas ideias dominantes talvez seja o início de a gente sair dessa letargia, sair dessa condição, digamos assim, de subalterno, né? Então, assim, ele foca muito nessa questão tanto é que eu comentei antes, né, quando a gente estava debatendo sobre o livro,
que esse livro, assim, ele meio que te dá um chacoalhão, né? Esse livro aqui, ele pega, ele te chacoalha, fala assim, meu, amigão, acorda, acorda. E, assim, diferente do que se fala, de que, inclusive, às vezes essa obra, ela é acusada de ser, mais do nós contra eles, estamos todos juntos. Esse é justamente, essas são as ideias dominantes, né? Que quando a coisa aperta, né? Quando o problema está instaurado, aí vira todo mundo, né? Aí é todo mundo, vamos dar as mãos, né? Então, assim, não vamos dividir, não vamos nos dividir. Então, isso essa fala do nós contra eles, na verdade, ela é mais um discurso, mais uma das ideias dominantes do que propriamente uma narrativa que nós, enquanto trabalhadores, devemos nos agarrar, né? Porque o que a gente, inclusive, eu li o livro, o Luiz também leu, não sei, Luiz, o que tu pensa, mas eu não vejo que esse livro trata de nós contra eles, de aquelas, na verdade, uma análise sociológica, um estudo aprofundado, histórico, sociológico, da condição do Brasil, como que nós chegamos até aqui, né? E é até curioso a gente falar isso, porque e esse negócio é tão poderoso, né? Tanto é que daí ele sempre fala a todo momento que para isso acontecer é preciso que os próprios oprimidos reproduzam isso, né? Que a gente está aqui, primeiro, a gente está aqui debatendo um livro sobre isso, né? Para te ver como essa estratégia ela é muito robusta, né? Tipo assim, ela é muito poderosa, né? Tem filme, tem zilhões de estudos sobre isso, todo tipo de arte e literatura de séculos e séculos, mas mesmo assim, esse poder real, ele continua caminhando, e a gente fica tentando gritar, né, para o pessoal acordar. E daí, sobre isso, eu separei um trecho, que daí eu vou ler. E isso serve, eu acho que para quem pensa essa questão do nós e eles, né, nós contra eles, né. As ideias, ele fala assim, as ideias dominantes passam a determinar a vida das pessoas comum e seu comportamento cotidiano sem que elas tenham consciência disso. As ideias unem-se a interesses e passa pela ação institucional que cria os seus agentes e uma ação continuada no tempo em uma dada direção e um conteúdo específico. Então, é aqui, ó, é martelando, e o pessoal vai pegando, né? Então, é muito louco, eu acho muito louco isso, porque quando a gente lê algo assim, um trecho assim, todo mundo para e pensa e achando que não acontece comigo. Não, eu não caí nessa, eu estou bem consciente. E a gente se acha super, super livre e autônomo para fazer as coisas. E a verdade é que não estamos. Nem eu estou, nem o Luiz está, nem nós não estamos. A gente está aqui debatendo para tentar sair disso, né? É excelente, Neto. Eu acho que é essa... E esse debate que nós estamos procurando fazer com todos vocês é exatamente nesse sentido, e nesse momento ele se encaixa perfeitamente, porque nós precisamos começar a pensar o pós-crise. Que a crise uma hora vai passar. Ainda não é hora de ir para a rua, mas a crise vai passar. E nós vamos continuar reproduzindo conceitos que nós aceitamos como válidos sem pensar sobre eles, e esses conceitos são diversos, vários. O que é mercado, o que é livre, o que não é não livre, o que é PT, o que é Bolsonaro, o que é economia, o que é saúde. Esses conceitos nós vamos ter que repensá-los, todos eles. E é dentro disso que o Neto está colocando, que o Gessé daí faz uma crítica a alguns pensadores clássicos, e um cara que ele cita bastante no livro, que é a base de quase todo o nosso pensamento intelectual brasileiro, seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele de cima, seja ele de baixo, é Sérgio Buarque de Holanda, que ele tem 2 livros clássicos que o Gessé vai falar sobre eles, e nesses livros, Casagrande Senzala e
Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, que ele traz essas questões, e depois Mucambo, e me fugiu o nome agora aqui, que eu não anotei esse segundo livro, que é também importantíssimo, do Sérgio Buarque de Holanda. E ali ele traz alguns conceitos que foram construídos lá no século passado e que nós trazemos até hoje. E outros conceitos que foram nos incutidos 2 séculos atrás que nós ainda reproduzimos até hoje. E é esse trabalho sociológico que o GCE vem trazer, e ele deixa bem claro que as classes sociais são percebidas, antes de tudo, não pelo viés econômico, que é o que a maioria das pessoas e dos pensadores, tanto de esquerda quanto de direita, trazem para nós. A sacada, a novidade desse trabalho do GCE é exatamente isso. O econômico é importante, mas a nossa produção de classes, de noção de estar do mundo, é uma construção socioculturalmente produzida e reproduzida a cada geração. Isso é importante. Outros 2 autores que o GCE cita do livro dele, e que aí ele critica bastante, mas ele usa muito dos estudos sociológicos desses autores, então ele critica uma parte, mas ele concorda com grande parte, é Gilberto Freire e Florestan Fernandes. E esses 2, especificamente, são a base da estrutura do PT, para vocês terem uma ideia, e de vários outros partidos do Brasil, e que são usados também pelo PSDB. O Fernando Henrique Cardoso é um desses pensadores que se alinha a esses caras, e vários outros. E aí eu separei, dentro dessa fala específica, um trechozinho, uma frase do GCE também que diz assim, que algumas frases é bom a gente citar as literais, porque na fala dele fica melhor. Fica melhor que nós, né? Fica melhor do que a gente comentando. Ele diz assim, lá na página 89 do livro de 2017, como ninguém escolhe o berço onde nasce, é a sociedade que deve se responsabilizar pelas classes que foram esquecidas e abandonadas. E aí, com isso, eu trago para hoje, no nosso atual cenário de pandemia, que ouvimos diversos discursos buscando defender lados opostos, como se o argumento da vida pudesse ser relativizado apenas economicamente. Assim, enxergamos o ponto central da obra do GCE, onde ele coloca a escravidão como fundadora da nossa cultura do atraso. E essa realidade factual se apresenta nos encaminhamentos de vários governos nacionais à frente da crise pandêmica mundial que nós estamos enfrentando. E como esses resultados são locais, a estrutura socioeconômica são de cada país, para vocês pensarem um pouquinho além disso, eu trago o exemplo da Índia e do Brasil, especificamente sobre o início da crise da pandemia. A Índia, internacionalmente, está sendo reconhecida como um dos primeiros países a encaminhar recursos para atender a sua classe mais pobre. E o Brasil, todos já sabem, mas é bom frisar, foi um dos primeiros países a socorrer os bancos. Medidas para eles emprestar dinheiro e tal, né? Exato. E que aí está quem entende de economia, quem entende, está aí apavorado com essas primeiras medidas e questionando o Congresso Nacional, que agora está tomando medidas para enfrentar e encaminhou uma ajuda às pessoas que estão precisando, que o governo ofereceu 200 e passou para 600 até R$1.200. Dentro dessa estrutura que o GCE está nos colocando, nós chegamos nesses valores de hoje, para vocês terem uma ideia. Olá, Carol. E aí, Carol, como é que estamos? Não, acho que ainda não. Tá travado ainda dela. Eu mandei aqui para ela, para sugerir para ela entrar pelo 4G. Vou mandar aqui, Carol, entra pelo 4G. Eu vou, antes de continuar, eu vou ler uns comentários aqui, Luiz. Tranquilo, vamos lá. E, a Gisele entrou dizendo que estamos todos na Matrix, e se não vigiarmos, nos engole. É isso aí mesmo. O Flávio Rosa, que acabou de se aposentar lá de Itajaí,
dizendo que o sindicato sempre à frente na defesa, informando seus filiados do lado certo da coisa. A gente não diz que tem lado certo, né? Mas, enfim, a gente quer debater. A Cris, nossa companheira ali do Sinjusc, nada mais caída nesse momento do que a ideia do Estado mínimo. Sem ação do Estado e dos trabalhadores do serviço público, não teríamos como combater essa pandemia. Precisamos aproveitar esse momento para fortalecer o SUS e o serviço público. Perfeito. Excelente comentário. Achei interessante essa fala do Gessé, não podemos esquecer, a Shirley, lá de São Miguel, comentou, achei interessante essa fala do Gessé, não podemos esquecer que tudo que foi criado por seres humanos também pode ser recriado por nós. Essa é uma frase que a gente gosta muito. E ela está adiantando o nosso final já aí, mas tudo bem. Exatamente. E o Rossano colocou aqui, a elite não quer o fim do Estado e de seus aparelhos ideológicos. Eles, a elite, idealizam que a parte social do Estado esteja na mão do capital financeiro para exploração. No entanto, os aparelhos do Estado, talhados para repressão e represálias, ainda devem ser estatais. A polícia, e aqui ele inclui o próprio judiciário. Então, com ressalvas, né, Rossano? O Estado mínimo com ressalvas. A Rose aqui já deu... A Rose de Lages, oi, Rose, tudo bem? A Ângela Espíndola ali da Palhoça, sempre nos acompanha. A Rose já deu uma dica aqui do filme O Poço, do Netflix, que é uma metáfora da sociedade capitalista, sociedade de classe. As cenas são fortes e difíceis de assistir, mas vale a pena. Porque são níveis, né? O poço são níveis, literalmente. É um lugar onde as pessoas estão, é bem interessante mesmo. Cabe até debate. Deixa eu ver se a Carol volta. Vamos fazer a última tentativa, senão eu abandono vocês. Tu tá no celular? Vamos lá. Não entrou. Não entrou no celular. Reiniciei tudo aqui e bom. Tá, então vamos fazer mais uma tentativa. Justo. Carol, inclusive tu chegou numa parte bem interessante, que você, nos bastidores, no nosso debate anterior, você estava falando sobre a questão do síndrome de vira-lata, né? Isso aí tu falou, não, nós temos que falar disso. Então cheguei bem na hora, cheguei quando tinha que chegar. Exatamente. Eu acho assim que é interessante. O livro ele não é tão grande, né? Mas ele tem muitas referências, tanto que a gente teve que escolher quais categorias a gente ia trabalhar, porque são várias. E uma das categorias que ele registra é a síndrome de vira-lata, que a gente já conhece bem, e que está relacionada àquela ideia que a gente tem de que nós somos piores que os outros. Que o brasileiro está sempre buscando uma forma de burlar a lei e de tirar vantagem, que é o famoso jeitinho brasileiro, né? Que também já é uma categoria de tão usado. A ideia do jeitinho, ela se encaixa perfeitamente com a ideia, com a espinha dorsal da nossa sociedade como herança da sociedade portuguesa, né? Patrimonialista e corrupta. Então, sendo uma sociedade corrupta, né? E estando essa corrupção apresentada em todo o esplendor no Estado, não sobraria outra coisa para nós que não sermos malandros também, né? De darmos o nosso jeitinho para conseguir ganhar a vida. Essa categoria do jeitinho, ela é bem consolidada, bem legitimada, e a gente tem uma relação conflituosa, não é conflituosa, mas é dúbia com ela. Porque tem horas que a gente acha ela engraçada e ela serve de uma maneira positiva, como, por exemplo, esses tempos eu li uma reportagem que no Vale do Silício os trabalhadores brasileiros eram vistos positivamente por causa do jeitinho, porque no momento que a coisa estava difícil eles conseguiam reverter rapidamente. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia do jeitinho, ela também
reforça, né, uma percepção que a gente tem da gente mesmo enquanto corrupto, malandro, desonesto, sem confiança, até burro, né? Tipo, enfim. Ela inferior, reforça né? Inferior. ela reforça qualidades inferiores. Essa é uma percepção que a gente tem da gente em relação aos que são de fora, aos que são dos outros países. Nas outras duas lives a gente citou um pouco essa nossa relação de adoração com o que veio de fora, com o que é do outro, né? Mas ela também está muito institucional, muito forte na nossa relação interna de uma classe com a outra, onde as classes mais pobres, inferior, as camadas mais pauperizadas, a ralé e os trabalhadores, eles seriam mais malandros. Então, quanto mais para baixo, mais precisa dar o jeitinho. Dentro desse panorama, o GCE trabalha as categorias de capital econômico, capital cultural e capital social. Ele vai dizer que o capital econômico é o mais exclusivo, e quem detém ele, detém os demais, né? Então, a classe média se esforça para ter o capital cultural, e com isso se aproximar do capital econômico e dominar o capital social, e a classe trabalhadora e a ralé, elas ficariam só com o capital social, que seria o equivalente ao jeitinho. Mas, assim, daí ele chama a atenção que quem domina o capital, para a gente pensar, quem domina o capital social é justamente quem tem os outros, não é a classe baixa. E ele diz que é uma bobagem pensar que só os pobres, só nós brasileiros ou só os pobres é que usam as relações para se dar bem. Tanto que a gente pode falar do tráfico de influência, né? E tráfico de influência é coisa de rico, não é de pobre. Não, lobista. Tipo, o que é, não, né, isso? Tráfico é de pobre, lobista de influência, então ele fala que é uma bobagem isso, né? Então a gente tem menos acesso ao capital social também. E eu queria chamar a atenção também que essa ideia essa autoflagelação de que somos os mais corruptos do mundo, ela não existe só aqui, né? Eu tenho um pouco de contato com a cultura argentina e colombiana, e essa mesma ideia também figura lá, como se eles fossem os mais corruptos, os mais. Então, a gente pensa que tem uma construção histórica para que a gente, né, enquanto povo latino-americano, se veja com menos valores morais, né? Que a gente menos valorizado em relação às outras culturas. E isso tipo, o GCE nisso, ele é uma patada. É difícil ler o livro dele, porque ele tipo, o tanto de categoria que ele trabalha, e ele dá umas bofetadas na gente, assim, que são... É isso que eu tinha para falar. Entre idas e vindas, era isso que eu tinha para falar. E por isso que, às vezes, é difícil de ler, né? Tem pessoas que refutam, efetivamente, porque ele te chacoalha, ele te deixa numa situação bastante incômoda. Tem várias passagens que é o soco no estômago. E aí você tem que aguentar o soco para continuar lendo, para poder você se enxergar naquilo e poder pensar aquilo além do seu umbigo. Porque ele não está falando para um umbigo específico de uma pessoa. Ele está falando de um tratado sociológico e que ele busca referências no mundo inteiro. Ele é um estudioso que busca referências do mundo inteiro. E dentro dessas classificações que a Carol falou muito bem aí, fica claro na fala dele que esse jeitinho, essas coisas que nós aceitamos como hora bom, hora mal, como a Carol colocou, isso tudo não é um legado português para a nossa cultura. O legado português para a nossa cultura, que nos define enquanto sociedade brasileira, diferente do resto do mundo, é a escravidão. Não é a corrupção, não é o jeitinho, não é nenhuma outra coisa. O que nos define enquanto sociedade brasileira diferenciada do restante do mundo é a escravidão. Para vocês terem uma ideia do soco no estômago que ele nos dá. E eu sou obrigado a concordar com ele nesse sentido, porque nós ainda reproduzimos essa escravidão, até hoje. E aí, as classificações, para entrar bem na classificação do livro que a Carol mencionou, o GCE coloca que as nossas classes serão
hoje estariam divididas em classe média, classe trabalhadora, semi-qualificada e ralé. E essa ralé seriam os nossos novos escravos. E a elite, né? Para quem está lá em cima, exatamente, para a elite. E só que daí, essa classificação sustenta, como eu estou colocando, que a nossa herança cultural não são deixadas por portugueses, pois estes não tinham e não cultuavam escravos na Europa. Acho que isso é importante a gente destacar. Mas nós construímos e ainda mantemos uma parcela dos nossos cidadãos na situação de escravidão, que é o que nos diferencia. E depois ele faz a classificação da classe média, que ele escreve bastante também sobre isso. E dentro da classificação da classe média, ele coloca que tem 4 tipos. Tem uma parcela que é liberal, em torno de 35% da classe média, uma parcela de protofascistas, em torno de 30%, uma parcela expressivista, em torno de 20%, e uma parcela crítica, em torno de 15%, que dá o total da classe média brasileira. E que aí ele fala bastante no livro dele, o caldo cultural e o engodo dentro da própria classe média, de quem que está em cima, quem que está embaixo, para poder reproduzir esses argumentos que a Carol e o Neto colocaram antes, que nós aceitamos como prontos. E da classe da ralé, que é um conceito que ele traz, ele desenvolve esse conceito da classe da ralé num outro livro, que é a obra A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, que é de 2009. É um livro inteiro, grande, para trabalhar. Não sei se a Carol, acho que tem o livro aí para mostrar para o povo. Isso. Nesse livro, ele fala especificamente sobre essa classe, e essa classe tem outros estudos, mais ou menos no mesmo período dele, 2009, um pouco antes, que trata essa categoria de seres humanos como seres humanos inferiores, e por isso são os nossos invisíveis sociais. E o conceito de classe é mais amplo, e isso também é importante destacar, que o Gessé deixa isso bem claro, que todos esses conceitos que ele está trazendo, e ele traz dentro da base sociológica, lá em Weber e outros sociólogos do mundo inteiro, que apenas o tanto de dinheiro que a pessoa tem no bolso não é o que define as nossas classes. E essa definição de todas as nossas classes está vinculada principalmente às nossas questões socioculturais. É isso que o Neto e a Carol estão destacando um pouquinho aí também. E essas diferenças de classe, que neste momento, trazendo para hoje novamente, nos colocam em alerta frente às medidas de enfrentamento da crise sanitária, aí eu faço algumas perguntas para todos nós buscarmos as respostas que eu também ainda não tenho, mas eu penso que junto nós podemos buscá-las. O nosso sistema de seguridade social, o nosso Estado, vai ser responsável com todas as classes, com todas as pessoas, ou nossos invisíveis, nossos escravos estarão fadados ao perecimento e ao abandono da própria sorte? E nós vamos repetir o ano de 1888, quando abolimos a nossa escravidão e deixamos todos os escravos negros, naquele período que eram só escravos negros, ao bem e ao léu da sua própria sorte? Tanto isso ocorreu há 132 anos atrás, e os reflexos dessa liberação sem estrutura do Estado para essas pessoas, nós acompanhamos até hoje. E hoje, essa parcela da ralé que o Gessé coloca, esses invisíveis, não são só os negros, são os pobres. E entre os pobres, a maioria são negros. E nós queremos, daqui a 132 anos no futuro, estarmos fazendo uma live dessa de novo? Isso é bem importante, essa reflexão que o Luiz traz, né? E essa é a ideia, né? A nossa ideia aqui também é de instigar as pessoas a buscarem, a lerem. Essa obra é bem importante para isso. A Gisele comentou aqui, fez um comentário importante, assim, ela falou, nosso pensamento e instituições são de fato organizados a partir da colonialidade. A racialidade permeia todas as relações. Aí é o peso da raça, ela coloca entre aspas, né? o peso da raça. E aqui, bem nessa parte, e daí são duas categorias bem importantes que o Gessé usa, que é o racismo e o culturalismo
racista, que ele chama, né? Então, é a substituição ou a passagem do paradigma racista para o culturalista, né? Que isso aconteceu nas ciências sociais e ela se deu a saída desse racismo vinculada à cor da pele, né? As características físicas, aconteceu mais ou menos na década de 20, né? E que era esse fenótipo, né? O jeito da pessoa que explicaria, até então, as diferenças de desenvolvimento entre diversos povos, né? E com o passar do tempo, isso foi criticado e surgiu esse conceito de culturalismo, né? Que daí ele superou, segundo o autor, né? Sempre importante ressaltar que às vezes o pessoal chega depois, né? A gente está sempre nos baseando na palavra do autor, né? Isso é importante dizer. A gente está apresentando a obra. Então, assim, na palavra do autor, né? Esse paradigma racista, ele superou o culturalismo, ele superou o racismo tanto cientificamente como moralmente, né? E ele vai dizer assim que significa que não era mais tão simples habitar um corpo com certas características para explicar o comportamento das pessoas, né? Mas sim o estoque cultural que ela herdava. Isso que era o fundamental. E aí que a gente isso virou senso comum, essa questão do culturalismo virou senso comum, sobretudo no pós-guerra, né? A partir com uma teoria da modernização que produzida especialmente nos Estados Unidos, e os Estados Unidos como o grande modelo, né? Como o grande país, o grande vitorioso a ser seguido. E ele vai explicar, assim, nesse momento, né? Aonde que está o racismo, né? Onde está o racismo implícito dentro do culturalismo, né? Aí ele vai falar assim, precisamente no aspecto principal de todo o racismo, que é a separação ontológica, né, do ser em si mesmo, né, entre os seres humanos de primeira e segunda classe. Basicamente isso. É isso que ele faz. E ao longo do tempo, né, como a gente já falou, com reproduções de intelectuais e da mídia, criou-se essa hierarquia moral silenciosa, mas ao mesmo tempo com reflexos muito visíveis. E aí essa questão da colonialidade aqui que a Gisele coloca, ela encaixa bem, né? Que aí é quando o esquema possibilita que o branco se oponha ao negro como um superior, e eu acho interessante essa frase, essa expressão que ele usa, que é pré-reflexivo, né? Tipo, é pré-reflexivo. Tu nem pensou ainda, mas o preconceito já está aí, né? Então, é pré-reflexivo essa questão. E mesmo as supostas virtudes dos negros, elas se colocam de maneira ambígua, porque daí essa questão posto que o negro, eles animalizaram o negro, e as próprias virtudes da força física e do apetite sexual, elas têm essa conotação sempre ambígua, né? Então, o grande problema dessas, e aí eu volto para o que ele falou expressamente, né? O grande problema dessas hierarquias, que se tornam invisíveis e pré-reflexivas, é a sua enorme eficácia para colonizar a mente e o coração de quem é inferiorizado e oprimido, né? Então, ele dá a volta e acaba pegando também quem já está, quem é o ofendido ou o inferiorizado, né? Então, aí o próprio autor ele vai comentar assim, não, os americanos e os europeus fomentarem isso, lamentável, essa hierarquização, né? É lamentável, mas é compreensível, porque eles tiram vantagem disso, né? Mas os latinos em geral e os brasileiros, se deixar levar até hoje por essa colonização racista e arbitrária, que diminui, ela não é apenas lamentável, como também é uma catástrofe social, porque é esse tipo de pensamento que impede que o país seja um país altivo, autoconfiante,
capaz de realizar ações práticas, enfim, confiar em si, né? Então, isso é bem marcante, essa questão da colonialidade, enfim, desse pensamento inferior. E aí a gente pode citar o exemplo da própria valorização da cultura alemã em Santa Catarina, por exemplo, né? Então, a família já está aqui há 4 gerações, chegou aqui em 1900, né? Só come comida tipicamente brasileira, né? E mesmo assim insiste na sua origem alemã, né? Nas suas qualidades, e elas têm essas qualidades justamente porque é dessa origem, né? E aí, sobre essa origem, eu tenho uma passagem que o professor Rossano, né, que sempre está junto conosco e nos assessorando, ele fala muito da questão do Vale Europeu, né, que vai lá do Alto Vale, lá de Ibirama, lá daquela região lá de cima, até o Vale do Itajaí. E essas regiões, elas foram ocupadas por indígenas, né, por índios Xoclen, Caigangue, os grupos G, inclusive em Taió, tem sítios arqueológicos, tem museus, um museu bastante estruturado e grande, por conta do tamanho do sítio arqueológico que tem lá em Taió. E lá são casas subterrâneas bem estruturadas, de maneira coletiva, uma casa maior com outras ao redor, né? Então é uma organização bastante complexa e organizada, que datam de 8.000 anos. 8.000 anos. Então, assim, isso a gente nem sabe. A gente nem sabe. Então, assim, isso é um exemplo dessa construção e dessa reprodução social promovida pela ocupação dos colonizadores. Então, os índios que estavam lá, eles foram caçados e mortos por expedições de caçadores de bugres, desde que os alemães chegaram em 1850. E isso ninguém sabe, isso não conta na escola, não conta em lugar nenhum, né? Então, assim, é importante a gente refletir sobre essas questões, das nossas origens, de quem nós somos, né? Então, essa questão da colonialidade, dessa questão alemã, assim, ela é muito latente aqui para nós, né? Muito bom, Neto, porque esses exemplos práticos nossos aqui, bem próximos e bem locais, vêm ao encontro de tudo que o autor traz no livro para nós. E o autor segue dizendo que os valores que regem nossas vidas, exatamente como o Neto está colocando, são sociais e compartilhados, nunca uma criação individual. Não é o indivíduo que impõe as questões, mas o coletivo. E dentro disso, dentro desses exemplos que o Neto colocou, o escravagismo nos lega na atualidade o desprezo e o ódio covarde pelas classes populares, dificultando uma sociedade minimamente igualitária e colocando a classe média como um dos maiores obstáculos a uma europeização tão almejada por essa mesma classe média. Herdamos uma moral seletiva, que não enxerga a corrupção na elite financeira, mas somente nos agentes do Estado e o desprezo secular por tudo que é do povo, como nós vemos salientando. Eu estou agora aqui pontuando questões bem específicas do livro, e uma frase literal do livro é essa: para que se possa odiar o pobre e humilhá-lo, tem-se que construí-lo como culpado de sua própria falta de sorte, falta de, entre parênteses, sorte, e ainda torná-lo perigoso e ameaçador. Que é mais ou menos isso que o Neto está colocando da nossa colonização aqui. Gessé traz uma discussão interessante e que gerou um debate importante em torno das questões por ele apresentadas. Debate com ponderações positivas e também negativas, mas sem dúvida é um texto muito necessário para pensarmos o Brasil de hoje e aquele que precisa ser construído após a nossa pandemia. Em tempo de crise, não mudamos como o ser humano enxerga a si mesmo, pois isso não depende de sua vontade, mas como o indivíduo é percebido pelo seu meio social maior. Assim, passado este momento, almejamos uma amplitude da visão do ser humano como produto social e responsabilidade de todos. A dúvida é algo que as religiões e depois as ciências buscaram esgotar com totalitarismos. E assim, se buscam certezas compartilhadas
que dão sensação de tranquilidade, que neste momento de crise não temos como sustentar certezas, e entram em jogo as armadilhas de respostas fáceis, alimentadas por robôs, que não nos servem para vencer a crise, mas alimentar ainda mais a desigualdade social, onde a elite tira seu sustento, conforme demonstra muito bem o Gessé na obra. No capítulo final, o autor relaciona a corrupção real e a dos tolos, coisa que o Neto já pincelou aqui, salientando que a onda de violência polarizada após o golpe do governo Dilma traz ao nosso cenário nacional uma banalidade do mal, que não existia entre nós, e que foi criada midiaticamente, principalmente pela Rede Globo e outras mídias, que não se responsabilizam com a nossa sociedade, mas somente com o lucro da elite do atraso. A nossa grande mídia a serviço, como vários outros autores denunciam isso, a serviço desse atraso. E, novamente, eu coloco um texto, uma frase literal do Gessé. O mecanismo principal desse tipo de dominação é uma imprensa desregulada e venal, que vende uma informação e uma interpretação da vida social enviesada pelos interesses do pacto antipopular. Isso acontece tanto porque é dependente de seus anunciantes, quanto porque participa, ela própria, do mesmo esquema elitista dominante do saque e da rapina do trabalho coletivo. E é dentro disso tudo que surgem daí hoje, dentro das nossas novas tecnologias, dispositivos de redes sociais com mensagens instantâneas que disparam em massa coisas sem fundamento, sem um amparo científico. São gangsters online agindo impunemente. Não se fala em punir as empresas donas desses dispositivos. E por quê? Elas detêm as ideias dominantes e mesmo no meio dessa crise, elas não são nem de perto questionadas. O ataque à democracia e à soberania popular, empreitado pela elite com a grande mídia e violentando simbolicamente a classe média, que é usada na sua fantasia de consumo, nos colocam em uma modernidade efetiva e real, muito distante do pensamento de Habermas e de Gessé, onde o real é a capacidade de produzir informação plural e juízos autônomos, produzindo cidadãos que pensam e agem frente às suas realidades de incertezas sem escravizar seus semelhantes. E agora é pesado, é soco no estômago novamente. Mas como a gente está chegando no final, e quem fez o nosso editor-chefe, dessa vez foi o Neto, nas outras lives foi a nossa editora-chefe, a Carol, e como o Neto gosta muito de filme, sempre nos traz referências de filme, a frase que eu vou falar agora, ela está no início do livro. Mas nós trouxemos para o final exatamente para a gente colocar essa frase final, para a gente continuar pensando sobre o livro e sobre esse incômodo que gera dentro da gente, pensarmos além dos nossos preconceitos, do nosso pensamento rápido, do que o Neto colocou, que está subconsciente, que está calcado na nossa... Pré-reflexivo. E isso está calcado dentro da gente, dentro das nossas brincadeiras, das nossas piadas, do nosso dia a dia. E a frase daí que está no início do livro, e que eu vou ler ela para vocês agora, é uma frase de Dom Helder Câmara, que quem não conhece, recomendo buscar no Google, que é um personagem importantíssimo da nossa cultura, da nossa formação de cultura brasileira. E ele diz assim: se dou comida aos pobres, todos me chamam de santo. Mas quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Existe uma verdade, existe uma verdadeira obsessão pela frase: não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. Que nós já debatemos isso em outros textos, em outras coisas. Mas quando a gente tem um projeto que vai permitir que moradores de ruas produzam alimentos e que representa a pergunta por que são pobres, que é
ao encontro de Dom Helder Câmara, esse projeto, sem custo para o Senjusc, há uma chuva de reclamação. Dentro desse contexto, o livro do Gessé representa uma excelente fonte de reflexão para pensar o ódio que a gente foi ensinado a cultivar. E para fechar daí a minha fala, para trazer para as dicas do Neto e da Carol, eu saliento apenas mais uma frasezinha, você já deve estar querendo me xingar já, é uma frase do Ricardo Antunes, que nós falamos anteriormente, que vem ao encontro disso tudo. Diz ele: não podemos esquecer que tudo que foi criado por seres humanos também pode ser recriado por nós. Se tem momento histórico que pode surgir, ou deve surgir, uma recriação, é agora. A Terra está dando os sinais. E essa frase uma colega, o Neto leu aí, que uma colega quis adiantar, mas daí é essa. Essa frase é muito boa porque ela liga com o que o Ricardo Antunes fala, né, que a classe trabalhadora é aquilo que a gente vai querer da humanidade, né? E aqui ele faz essa mesma reflexão, que apesar da gente estar atolado na lama, isso foi criado por seres humanos, e se foi criado por seres humanos, a gente pode recriar, né? Então, é bem importante essa reflexão, né? Muito bom. Isso, gente. Temos uma live, temos uma análise de um livro. Eu acho que... Passamos pela experiência da queda tecnológica, também é importante. Exatamente. Em tempos aí de peculiaridades, né? Então, a gente vai para as dicas, inclusive, mas é o seguinte, a fala da Shirley é porque na chamada que eu fiz, que está ali, lá no final, mas ela olhou, hein? Ela olhou, foi até o final. Está essa frase lá. Eu coloquei essa frase na chamada que a gente fez aqui do Facebook, junto com as dicas. Está perto das dicas que a gente já coloca, as referências e as dicas, né? Então, vamos lá. Carol, quais são as tuas dicas de hoje? As minhas dicas. Acho legal falar que eu sempre penso que aquilo que é produto das mãos humanas deveria ser de todo mundo, né? Não só a questão econômica, mas também o que se produz culturalmente. Todo mundo tem o direito de olhar uma obra de arte e se sentir sensibilizado com isso, e também ter um conhecimento para poder se sensibilizar, né? Então, eu tenho várias dicasinhas hoje, porque é uma pausa cultural, né, hoje. Então, vamos lá. A primeira... Ai, gente, travou aqui meu negócio de novo. A primeira é uma série que se chama Vientos de Água. Está no Netflix. Vejam. É muito linda. É muito linda. Ela acontece em duas épocas diferentes. Quando o pai imigrante vai para a Argentina, ele é... acho que é basco, não sei, mas ele é de uma região da Espanha, e o filho argentino volta para a Espanha na crise de 2001, se eu não me engano. É lindo. São só 12 capítulos, vejam. É muito lindo. Vou ver de novo. Eu ia perguntar se não ia ter 18 temporadas, assim, que daí não... Não, são 12 capítulos. São 12 capítulos de 40 minutos, é curtinho, é lindo, lindo, lindo. Massa. Fala sobre trabalho, sobre sindicato. Aí eu quero recuperar um filme que eu vi na universidade, antigo, que várias pessoas viram, outras não, que é o Quanto Vale é por Quilo, que acho que cabe muito, que é um soco também no estômago. Ele está no YouTube. E o filme recente, que se chama Que Horas Ela Volta, que é da Regina Casé, teve bastante repercussão. Tá certo, e ele também está no YouTube. Então é fácil de achar. E por fim, para tirar um pouco esse peso, assim, porque a gente acha que está todo mundo muito agoniado, tá difícil, esses dias são tão difíceis, né? Eu queria dizer para vocês escutarem uma música que é do Chico César, que fala, tipo, que é um cara da cultura popular brasileira, e a gente vê um tanto de coisa linda que a gente faz, que se chama Para Viver em Estado de Poesia. É linda, é pro coração. Então, essas são as minhas... Chico César é tudo, pode escutar tudo, porque tudo é lindo, mas no caso essa. Tá certo? Era isso. São essas as minhas dicas para hoje. Muito bom. Luiz, tu quer dar tuas coisas ou quer que eu fale antes as minhas? Não,
Eu falo e daí você finaliza, porque as minhas Então, dicas tá não, bom. as minhas dicas não são dicas, é mais, o São Neto mais já é mais pragmático, né? exatamente, o Neto já colocou as referências que que eu vou falar para vocês aqui agora, que é o livro em si, a referência do livro, uma referência de um resumo que eu salvei ele já faz muito tempo, logo quando saiu o livro, eu salvei esse resumo, que é de uma professora do Rio de Janeiro, é um resumo do livro muito objetivo, sem muito comentários e sem muitas opiniões. É um resumo do livro. Então, para quem não leu o livro e quiser ler um resumo para ter uma ideia antes do livro, essa é uma dica, tá? O link está ali na postagem. E também uma crítica ao livro, uma crítica feita pela professora Marília Morim, e está lá no site do Conversa Fiada. E mesmo sendo uma crítica, e eu gosto de críticas, para a gente poder pensar tendo bastante argumento, ela mesmo diz, ela recomenda a leitura como importantíssima, além da crítica dela. Então é isso para a gente pensar. E para finalizar, como eu estou lendo bastante hoje, e o povo me deixou fazer bastante coisa hoje aqui, eu quero finalizar também. Agora eu vou usar o tempo, então. Se é para usar o tempo, vamos usar o tempo. Fechou. Vou finalizar com uma frase de um grande estadista que eu gosto muito e penso que fecha daí com a frase do Helder Câmara e com do Ricardo Antunes, que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela, um cara que eu recomendo muito. Um grande beijo em seus corações. Muito bom, muito bom. As minhas dicas eu normalmente também indico livro, indico filme e tal, mas tem duas questões antes das dicas que eu quero trazer. Uma é que a gente está tentando fazer uma rede de solidariedade, tá? A gente está tentando organizar uma rede de solidariedade estadual, então a gente está buscando entidades ou pessoas que estejam organizando nas suas cidades coleta de material de limpeza ou de comida, ou de, né, enfim, está organizando esse tipo de coisa para pessoas, para famílias em situação de vulnerabilidade, entre em contato conosco, tá? Me procura no Zap, manda um e-mail lá para o Sinjusc, @Sinjusc, que a gente está tentando fazer uma rede, e a gente vai tentar aí, nós estamos organizando ainda, mas a gente quer estabelecer essa rede em âmbito estadual, tá? Outra coisa, que quinta-feira tem live de novo, e dessa vez vai ser o Coletivo Valente que vai assumir aqui a bagaça, e elas vão fazer um debate bem importante sobre as mulheres estão enfrentando essa questão, né, da pandemia. Tá? Então, e pensando nisso, pensando justamente nas mulheres que estão em casa, com os filhos, trabalhando, que não consegue parar para assistir um filme ou ler um livro, ou principalmente assistir uma série de 18 temporadas, não dá. Eu vou recomendar uma música que eu escutei ontem, e para quem é da década de 90 vai lembrar, que é do Four No Blondes, né, que é o WhatsApp, a música. O nome da música é WhatsApp, mas não é o WhatsApp o aplicativo, né, é muito antes. E essa música ela traz uma reflexão muito interessante, né, que é o What's Going On, né, tipo, é o que está acontecendo agora. E quando ela sai para a rua e vê e tal, então é uma música que traz reflexão, assim, é uma baladinha bem gostosa de se ouvir. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Valeu, muito obrigado. Mundo, aqui até quinta-feira, e já tem coisa aqui, né? Já tem robô, cara, já tem robô no nosso negócio. Sim. Olha, robô entrando, cara, olha que loucura isso, mano. Acontece. Um abraço, pessoal. Valeu, gente, um abraço. Gente. Até quinta-feira. Nos vemos, fiquem bem.